primeira pergunta é, o que é uma ostomia ou uma estomia? Ontem teve uma reunião ali, os pacientes conversando, e aí todo mundo fala, eu tenho uma bolsinha, né? Eu fiquei com essa história de bolsinha ontem, e eu montei a aula, eu gosto de montar a aula no dia, né? Aí hoje eu fiquei com essa coisa de bolsinha na cabeça. Aí a bolsinha, né, pode ser bolsas, né? O que é uma bolsinha? E aí eu já fiquei pensando que talvez aí já tenha um preconceito do próprio portador da ostomia ou da estomia. Não, eu tenho uma bolsinha, porque bolsinha é uma coisa assim meio chique, né? Chanel. Mas, na verdade, Márcia, dá um outro questão. Na verdade, Né? essa é a bolsinha que a gente está falando. Né? Onde você pega um segmento, um órgão ocado, furado, que nem a boca, que nem o intestino, e põe ele na superfície do corpo. Por exemplo, entre os rins e a bexiga tem uma coisa que chama ureter. E esse ureter pode ser colocado na pele, aí chama ureterostomia. O nosso ex-presidente Lula, ele iria fazer uma traqueostomia. Ele disse, não, eu não quero perder a minha voz, eu quero continuar enganando o povo brasileiro. Então, não me venham com essa. Então, ele não aceitou a ostomia. Mas ostomia é isso. E essa palavra tem um significado muito grave na vida das pessoas. O ser humano, ele gosta do belo, das bolsinhas da 25 de março, lá, do Louis Vuitton. Então, o ser humano gosta da coisa bela. Tanto é verdade que o meu avô um dia me perguntou, por que você vai fazer proctologia? Aí eu disse, mas por quê? Porque proctologia mexe com coisa suja, ele disse. Né? Por quê? Porque os olhos são belos, a boca é bela, o ânus, criança pequena, pegou na bunda, a mãe já bate a mão no menino, tira a mão daí! Uma coisa proibida, né? E então, mexer com colostomia, com ileostomia, o meu avô, na sua simplicidade, disse, nossa, isso é uma coisa muito, muito suja, não é belo. E, na verdade, não é assim. Tem a sua beleza, porque o mais importante para um ser humano é a única coisa que ninguém pode nos roubar, que é a nossa vida, a nossa história. Onde hoje nós temos mais de 7 bilhões de humanos no planeta, né? E cada um tem a sua história. Às vezes um tem uma história de nascer e morrer um mês depois de vida. Outros morrem que nem a mãe do Caetano, depois de 100 anos de idade. Mas cada um tem a sua vida, a sua história. E isso é uma motivação, e é isso que vocês têm que acreditar. Talvez seja esse o princípio do projeto. Acreditar que depois de um ostoma, você ainda tem a tua vida. E essa vida, ela pode assumir várias e várias perspectivas. Tem um passador aí? Ah, então agora... Beleza. E aqui, a ponta. E a ponta. Porque lá no Piauí ainda não chegou esse tipo de tecnologia, né? Mas tudo bem. Então, eu coloquei esse porquê, esse ponto de interrogação, porque aqui é o intestino, mas tem como dar um escurinho no cinema para a galera começar a dormir um pouquinho. Você não vai passar a mão. Vai, claro. Então... É para ver o desenho do intestino. Isso, ótimo. Não durmam, hein? Não durmam. Então, aqui é uma representação muito bacana do intestino. E esse intestino, ele está cheio dessas almas, dessas coisas ruins, que provavelmente é uma doença. O artista aí quis representar a doença que a pessoa tem. E evidentemente que quando você tem uma doença, a primeira fase é a revolta. Alguém vai ter... Mas por que Deus me deu essa doença? Por que eu adoeci? Ficam todos esses questionamentos do ser humano. Está na bolsinha do negócio importante. Então, quando a doença aparece, ela tem que ser tratada. E esse tratamento, ele passa
passo rápido demais, ele passa pela dor da pessoa. E essa dor, às vezes, é que nem aquilo que o artista representou, a dor solitária, é a tua dor. E o limiar de dor de cada um é variável. Dizem, por exemplo, que os japoneses aguentam dor à vontade. E dizem que a mulher que mora lá no interior do Nordeste, que às vezes não tem água para beber, ela aguenta muito mais dor do que a mulher letrada dos jardins em São Paulo. Então a dor, ela tem esses aspectos emocionais. Mas, de qualquer maneira, o fato da pessoa estar doente, ela está num período de sofrimento, onde vem a angústia, o medo, a depressão e todos esses aspectos que vocês um dia já passaram. E quando você pensa em tratamento, tratamento pode ser com remédios ou com cirurgia. Via de regra, o tratamento cirúrgico, ele traduz na morte, ali não está dando para aparecer direito, mas aquele intestino de alguém de 1978 a 2012. Ou seja, esse intestino nasceu em 78 no corpo de alguém e em 2012 ele foi retirado, ele morreu. Então esse intestino foi retirado. Então o procedimento cirúrgico ou tratamento cirúrgico para produzir uma ostomia, via de regra, está relacionado com a retirada de um pedaço do intestino. Portanto, isso, do ponto de vista médico-legal, é uma mutilação. Você mutilou alguém. Você tornou aquela pessoa, do ponto de vista médico-legal, inválida. E, portanto, se é um inválido, ele tem os direitos que vocês conhecem aí. A galera do serviço social orienta os direitos, crianças, adolescente, velho, ostomizado, tem todas essas questões hoje muito bem estabelecidas. Por quê? Porque você, de alguma maneira, você tem uma doença que levou a um procedimento cirúrgico, que levou à retirada de um órgão teu e que produziu uma ostomia. E a pergunta que fica é, você agora, nessa situação de ostomizado, você vai continuar lá no teu sofá, dobrado a tua dor, a tua tristeza, a tua depressão, ou você vai querer fazer que nem esse jovem que abriu os braços para o mundo e disse, eu quero viver. E isso tem que estar dentro do consciente, mas principalmente dentro do inconsciente de cada um. Às vezes, quando eu falo essas coisas, alguns pacientes até choram, porque eles lembram as dores, a agonia, o drama que foi isso aí. E, evidentemente, essa situação de ostomizado, ela traz consequências. Uma das consequências é essa. O ser humano não ostomizado, ele precisa, no máximo, de papel higiênico. Lá no interior do Maranhão, sabugo de milho. Tranquilo, sabuguinho. Você até sai barulho para tirar aquele. Sara gostou da ideia, né? Que era macio, uma beleza. Folha de mamona. Folha de mamona. Às vezes, o pessoal da cidade, não tão letrado, confundia com folha de cansanção. Folha de ortiga. Nossa, ortiga. Passa uma folha de ortiga na retaguarda, é problema. Tem que sair correndo pro riacho. O negócio esquerdo. Mas, o que acontece? Essa foto e esse momento só foi para descontrair um pouco vocês. Estão sendo filmados, né? Daqui a pouco está na rede social. Mas foi para dizer o seguinte, que depois do procedimento cirúrgico, os ostomizados, eles têm que ter uma máquina que nem essa, que o artista quis falar de uma traeira, né? Você tem aqui uma ventosa que vai conectar aqui, que vai sair naqueles caninhos lá. Isso é claro que essas imagens que eu estou mostrando para vocês é de um evento que eu participei semana passada em Copenhague, e lá teve uma exposição com todas essas fotografias, e eles deram um livro. E eu vindo no avião, não foi aquele da tanque que pousava, foi um outro avião, eu vindo e com aquele material na mão ali à noite, eu lembrei da minha aula, de puta, eu vou botar esse negócio na aula. Então, as imagens que eu estou utilizando é desse livro, que em breve os cronistas da alegria, aliás, ele já foi doado para os cronistas, depois vocês podem saber o que é isso, e lá as pessoas podem manipular esse material. E lá esse artista que fez isso aí idealizou de que quando você passa a ter uma ostomia, você tem que ter um arsenal, um material para tratar o teu dejeto. Aliás, quando fala de dejeto, de
cocô, as pessoas têm uma ideia equivocada. Nossa, coisa não é. É resto de comida, não é. Tudo bem, você comeu uma melancia e o caroço saiu inteiro, tudo bem, mas via de regra, vocês sabiam qual é o percentual de restos de comida nas fezes? Quem tem ideia? Não fala, Rick, você não pode falar. O ser humano, em média, ele elimina de 300 gramas a meio quilo de cocô por dia. Isso é a média. Claro que tem a galera que come bastante. Mas, meio quilo. Desse meio quilo, pessoal, só exatamente 15% aproximadamente são restos de alimento. 85% resto de células do próprio intestino, do estômago, etc. E bactérias, e vírus, e fungos que vivem dentro do nosso intestino, dentro do nosso corpo. Então, para vocês terem uma ideia que o nosso corpo é muito bem feito. Ele consegue, do alimento que você mastigou, se mastigar direito, tem gente que mastiga, engole, mas se mastigar direito, ele consegue absorver praticamente tudo. E só 15% do que sai, de fato, é resto de alimento. Foi alimento não digerido. Não digerido porque, por exemplo, é fibra da laranja. A laranja, o bagaço da laranja, a gente não tem enzima para quebrar o bagaço da laranja. Quem quebra o bagaço da laranja, se tiver algum conhecido da senhora, é uma vaca. Porque o ser humano não consegue quebrar. Por quê? Porque nós não temos enzima para degradar aquela situação. Por isso que tem esses restos que são coisas não digeridas. Mas, lembrando disso, quando o cidadão passa a ser um ostomizado, essa é a minha mensagem. Ele não pode se considerar um sozinho no mundo, um infeliz, um abandonado por Deus, um renegado. Por quê? Porque existem certamente outros ostomizados. A minha máquina me avisando é que meus 15 minutos já acabaram. Agora, gente, a palestra acabou, porque a gente vive em função do tempo. E o tempo fala que vocês agora têm que ir, pegar os seus carros, os seus ônibus, porque veio engarrafamento e daqui a pouco vem a chuva. Então, Mas não tem prorrogação? Não tem. Tem prorrogação? Mas como aqui é uma conversa entre amigos, a gente vai continuar essa lorota. São vários ostomizados no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. São várias pessoas, às vezes criancinha que nasceu com anos, chama anos imperfurados, já ali, recém-nascido, 1, 2 meses de vida, tem que botar uma bolsinha, e às vezes pro resto da vida. Nossa, né? Então, tem várias situações. Então, são várias pessoas no mundo. E o que é que acontece? Qual é a dica? Qual é a sugestão, Wellington? É que os ostomizados se ajudem, se apoiem. E é por isso que vocês estão aqui, é por isso que existem as associações, os movimentos. E é por isso que hoje existe uma coisa maravilhosa, que é a comunicação. Posso dar uma coisa? Pode. Por que os ostomizados têm diferença do outro? Boa pergunta. Quem sabe? Diferença Diferença para o outro. Por que você é diferente dela? Isso, eu queria saber. Mas diferente em relação ao quê? Por quê? Uns é grande ou sei o quê, e o meu é grande. É grande o quê? A ostomia. Isso. E tem uns que dizem que é uma tripinha, outros que é uma bolinha, o que apareceu ali. Mas estão os dois. O que acontece é o seguinte. É isso que eu queria saber. É fácil de explicar. O ser humano, por exemplo, o médico, ele aprende que o reto da pessoa tem 15 centímetros. Você acha que o reto de um bebê tem 15 centímetros e o reto do Sérgio Reis, aquele cantor sertanejo? É convenção. Eu sei. Mas o que eu quero te dizer é que, por exemplo, uma ileostomia é menor do que uma colostomia. Se aquela colostomia for de alguém que tem doença de Chagas, que é uma doença muito comum no nosso país, às vezes o intestino fica dilatado, uma verdadeira sacola. Mas eu tenho esses chefes. Não é nada no intestino. Não é o meu caso. É por isso que eu fico em dúvida. De quê? Que ninguém me explica. Eu tenho as chagas. Isso não é. E porque o meu é grande e os outros tudo é pequenininho. Então, o que acontece é que tem pessoas
O ser humano, mesmo em 2013, calma, mesmo em 2013, nós não sabemos a verdade. E o grande erro do médico, às vezes, é imaginar que ele é Deus ou melhor do que Deus. A gente não sabe de tudo. E existem muitas doenças no intestino que dão um funcionamento ruim, fica com o intestino preso. Aí vai no médico, a senhora é nervosa, não sei o que tem. E fica inventando um monte de coisa. Na verdade, sabe o que é? A gente não sabe. Nós não sabemos. Até hoje ninguém explicou. Exatamente. E a senhora até então é uma criatura rara no meio dessas outras criaturas que aqui estão, que até hoje a ciência não sabe o que é. Ponto. Mas um dia eu vou saber. Vai. Não sei quando. Eu já vou pagar a 4. Dei a 4 anos da cidade de jovens. Mas, voltando, fugindo um pouco da sua colocação e indo para o nosso raciocínio, é lembrar disso. Que é por isso que vocês estão aqui. A união faz a força, tem um ditado. E o ostomizado, portanto, ele está num contexto dos seres humanos. Tem gente que acredita na teoria da evolução de Charles Darwin, um cientista que um dia falou que o homem veio da evolução do macaco. Minha avó morreu e não acreditava nisso. Tá louco, eu não vim de macaco, eu vim de Deus, vai da Eva. Quer dizer, cada um acredita no que quiser. Mas, teoricamente, quando uma espécie animal, eles conseguem viver em sociedade, nós criamos uma coisa que se chama civilização. Então, o ser humano, ele é dito como civilizado. Apesar de, nos seus carros, jogarem papel, cigarro, na rua, mas são civilizados, porque eles conseguem ter uma comunicação entre eles. Então, a civilização está relacionada com isso. É claro que o grau de civilização ele é muito variável. Isso, por exemplo, não acontece lá na Dinamarca, em Copenhague, alguém jogar um lixo fora. Pelo contrário, se jogar, aparece um policial não sei de onde, que diz, pega o lixo e põe na sua boca e engula esse lixo. Mais ou menos assim, mas é uma civilização diferente. Mas o que eu quero dizer é que o ostomizado, ele está convivendo com a família, ele está convivendo com a sociedade e as suas mais variadas instituições, e está convivendo com o Estado. E o Estado é exatamente isso. É quando o povo, a nação, o país, a população tem um aspecto de governo, seja governo estadual, municipal. Então isso é o Estado. E nós, ostomizados e não ostomizados, somos humanos e estamos convivendo no mesmo ambiente. Portanto, numa mesma civilização, no mesmo tempo, numa mesma era. E isso vocês não podem esquecer. Quem, por exemplo, nesse momento está se sentindo um indivíduo não civilizado, um indivíduo não humano, um mutilado, um aleijado, que esqueça disso. Porque você é uma pessoa que tem a tua vida. E existem outras e outras vidas ao teu redor. E esse somatório de pessoas, elas passam, como cidadão civilizado, passam a ter direitos e deveres. Nosso país é um dos países mais bacanas do mundo em termos de lei, de direitos e deveres. A Constituição brasileira é maravilhosa. Só que a prática disso é complicada. Nós sabemos disso. Recentemente, as pessoas foram às ruas, no mês de maio, junho, e fizeram uma papagaiada e uma confusão por causa do preço dos ônibus e tem coisas políticas por trás. O preço do ônibus subiu, mas outras coisas subiram e terminou não dando nada. Na verdade, isso mostra que as nossas ações, elas têm que ser mais inteligentes. Nós temos, de alguma maneira, de criar uma união mais efetiva ou outras perspectivas para conseguirmos as nossas coisas, para batalharmos pelos nossos direitos de ser humano, de cidadão, de que tem vida. E eu imagino, por exemplo, que seja complicado para um ostomizado andar no metrô de São Paulo.
Porque existem estações, a grande maioria que eu acho, que não tem banheiro. Uma vez eu tive um piriri, comi um cachorro quente ali na 25 de março, que R$1. Nossa, quando eu já subi na ladeira Porto Geral, já subi dizendo um negócio, vai pegar. Vai encontrar o banheiro e foi. Quando eu cheguei na estação das clínicas do metrô, que é onde eu moro, meu Deus, saí caminhando de fininho, mas não tem, quer dizer, é complicado. E vocês e nós é que temos que, de alguma maneira, brigarmos por esses nossos direitos. Evidentemente que nós temos também o nosso dever. Você não pode chegar na rodoviária do Tietê, na véspera do feriado de carnaval, e sujar a pia, já lá também não, né? Quer dizer, você tem o teu dever de ser higiênico, de ser civilizado. Mas pior que tem, doutor. Eu sei que tem. Pior que tem. Eu sei. Chegando, eu já entrei no metrô e estava tudo sujo lá no banheiro. Então eu falei lá, sempre me ignoraram, mas eu falei, esse aqui que fez isso aqui, ele faz cocô, entendo a palavra, na tigela, né? E come na pia, na privada. Foi isso que eu falei. Você entendeu, né? Isso é uma questão, porque na verdade. Essa é a questão de educação. É a questão de. Hoje em dia os pais não querem mais dar educação para os filhos. É isso mesmo. Não dão mais educação. Porque tem filho que o governo criar. Eu sou uma mulher que eu tive 7 filhos. Eu criei sozinha, só eu e Deus. Meus filhos todos são. Tem toda essa vida certa, graça, eu não tenho nenhum fora da lei. Né? São todos universitários, um já se trabalharam lá, outro ainda estão na universidade. Só eu e dono nasci. E estou hoje aqui. Eu nunca pensei, eu nunca tive uma doença na vida. E agora, depois de 70 anos, nunca